Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como escolher uma boa gramática de acordo com as suas necessidades. Muito mais do que indicar qual a melhor gramática para você, lógico, eu vou dar alguns exemplos, vou dar algumas indicações mais específicas, mas eu vou mostrar como que você encontra dentro de uma gramática os elementos necessários, os elementos suficientes para que você consiga atender os seus objetivos de estudo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para cada um dos livros que eu deixar aqui como indicação, como exemplo de um bom livro dentro de cada uma das categorias, porque eu vou dividir este vídeo em 4 categorias: as dicas de gramática para iniciantes e quem quer apenas conhecer os conceitos básicos, pessoal da educação básica também, para estudantes para concurso público, para professor de português e estudante de letras e para aquelas pessoas que querem apenas alcançar a erudição na área gramatical, querem expandir seus conhecimentos, você que já tem uma base de estudos gramaticais. Então, dentro de cada uma dessas categorias, terão exemplos que eu vou dar aqui de boas gramáticas e os links vão estar aí na descrição do vídeo. Porém, nada impede que você adquira outras gramáticas que tenham a mesma abordagem, inclusive muitas das quais eu tenho aqui, não vou mostrar porque esse não é o objetivo, mas eu já tenho aqui no YouTube um vídeo onde eu mostro todas as minhas 21 gramáticas. Na época eu já adquiri algumas de lá para cá, mas na época 21 gramáticas, e obviamente você indo lá naquele vídeo, você pode consultar algum outro livro que se encaixe dentro dos seus objetivos, tá? Mas aqui é aquele vídeo para que você esclareça algumas dúvidas sobre o que deve ter numa gramática para os seus propósitos, para que você possa até mesmo analisar algum livro que você tem na sua casa, ou algum livro que você vai comprar na livraria da sua cidade, do seu bairro, enfim, um vídeo completo e necessário para que vocês possam, de forma autônoma, fazer as escolhas de vocês. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando os novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois esta é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Embora eu goste de dar dicas de gramática, mostrar para vocês quais as melhores dentro de cada caso, eu acho que o ideal é que você tenha o conhecimento necessário para fazer as suas escolhas, até porque amanhã pode surgir uma nova gramática que seja muito adequada, com um preço bacana e que você pode deixar de adquirir porque não estava dentro das dicas. Então é bacana que você seja autônomo. Para que essa autonomia seja colocada em prática, eu, como eu já adiantei, dividi o vídeo em 4 categorias de acordo com os tipos mais comuns de objetivos que você tem quando estuda gramática. Então eu vou começar aqui indicando livros para aquele estudante iniciante que está tendo os primeiros contatos com a gramática, seja porque ele está na educação básica, ou mesmo aquele estudante que parece que está tendo os primeiros contatos, ainda que ele já tenha estudado isso anteriormente, mas ele saiu da escola há algum tempo, então ele já esqueceu de muita coisa e é como se fosse um recomeço, tá? Nestes casos, você vai querer livros mais práticos, livros que não tenham tanta teoria, ou seja, não vai ter tanta discussão a respeito de pontos polêmicos, não vai fazer a análise de vários autores e discorrer sobre cada uma dessas contribuições desses autores para construir o seu livro. Claro, objetivos importantes e que a gente já vai falar em outras partes do vídeo. Mas nesse primeiro caso, não é isso que você quer realmente uma obra que lhe apresente os conceitos de forma prática, rápida, numa linguagem bastante acessível e que não confunda a sua cabeça. Eu vou deixar passando aí para vocês algumas páginas desta gramática aqui, a novíssima gramática da língua portuguesa de Domingos Pascoal Segallo, justamente para que vocês vejam como que os conteúdos são apresentados de forma rápida, direta, sem muita discussão teórica. É isso que você quer quando você está nesse nível de aprendizado. É lógico que, para um professor de língua portuguesa, esses livros nunca deixam de ser adequados, né? Eu, por exemplo, embora eu já tenha entrado em contato com várias gramáticas mais avançadas, mas eu nunca abandonei o estudo e a importância que essas gramáticas aqui têm. Mas como eu disse, para você que está começando, é o livro ideal, tá? Eu deixo aqui a dica do Mini Gramática, de Hernani Terra. Este livro que, enfim, é um dos melhores custos-benefícios do mercado. Eu já mostrei aqui no canal, inclusive, esse livro chegando a ter 60% de desconto na Amazon.
saindo aí a R$ 30, uma coisa do tipo. Um livro que tem todo o conteúdo gramatical, claro, de forma resumida, de forma concisa, de forma direta, de forma bastante prática, mas tem todo o conteúdo necessário aqui para que você entenda a gramática, que você adquira aquele instrumental necessário para os seus objetivos básicos. Mas se você quer algo que é básico, mas que não é tão resumido assim, você pode comprar já o curso prático de gramática do próprio Hernani Terra. Este livro é muito bom também, só que ele não é tão resumido como aquele. Ele tem os mesmos conteúdos, só que ele vai discorrer um pouco mais, vai ter trechos aqui em que ele vai colocar um pequeno texto mesmo de explicação teórica a respeito daquele assunto e tal. Mas ele é bem didático, tem muito quadrinho, muitos gêneros textuais espalhados ao longo da obra que ajudam você a entender melhor os assuntos que estão sendo explicados, né, de forma mais lúdica. E também tem atividades, exercícios. Olha, gramática que tem esse objetivo de ser mais básica, nem sempre ela vai ter o gabarito das questões, porque essas gramáticas podem ser utilizadas por escolas da educação básica, tá? Então alguns inscritos vêm aqui no canal deixar comentários sobre algumas gramáticas que eu já mostrei. Olha, essa gramática não tem gabarito, porque o objetivo não é esse mesmo. Aluno de educação básica não pode ter o gabarito dentro do próprio livro. Você que já foi aluno, você sabe muito bem como é. A pessoa vai lá e consulta mesmo. Então, ou você procura o livro do professor, que algumas edições têm, ou você, enfim, se o seu objetivo é estudar por questões, aí você vai estar na próxima categoria, nessa aqui não, tá? Então aqui é para você praticar, mas não necessariamente você vai encontrar dentro da gramática as respostas. Bom, você viu que eu apontei aqui o que deve ter numa gramática para esse tipo de público. Agora é importante que eu fale o que não deve ter nesse tipo de gramática. Não é interessante que uma gramática para um público de nível mais básico traga grandes polêmicas sobre a gramática, que ela inove muito, discussões teóricas avançadas, nada disso é interessante para você, tá? Então, nas páginas que eu deixei aí mostrando ao longo da minha fala, você vai perceber muito disso, muito da concisão. Essa é a palavra-chave, concisão, praticidade e didática. Esses são os pontos altos de uma gramática para o nível básico. Bom, agora vem aquela categoria que é também muitas vezes um estudo básico, mas que já é direcionado para concurso público. É o seguinte, se você tem o meu perfil de estudo para concurso público, você pode estudar com qualquer uma das gramáticas que eu já indiquei, porque eu nunca gostei de estudar para concurso público respondendo questões. Você vai ver que tem professores, tem cursinhos, etc., que indicam que esse é o melhor método e tal. Para mim nunca funcionou. Eu até tentei, mas via que não estava rendendo, achava que muitas vezes estava perdendo tempo porque aquilo simplesmente não funcionava comigo. Deixei para lá e passei a estudar só pela teoria, fazendo anotações, fazendo resumos, e foi muito vantajoso. Não deixei de passar nos concursos que eu queria porque estava estudando assim. Então, ache a forma de estudar, o método de estudos mais adequado para você. Agora, se você faz questão de ter as questões de concurso público com gabarito, aí nesse caso uma gramática específica para concurso público é bem indicada. Uma gramática para concurso público ela não é uma coisa isolada dos estudos gramaticais de modo geral, ela é uma gramática com o título concurso público e dentro dela tem questões, mas o conteúdo é o mesmo. Por isso que eu sempre digo, né, uma boa gramática para concurso ela é uma boa gramática. Então ela pode ser usada por qualquer pessoa, inclusive. Eu estou deixando uma passar, que é essa aqui. A gramática, o Bechara para concursos, na verdade, né? Aqui nós estamos diante de um dos maiores gramáticos do Brasil. Quando se fala em gramática é difícil não pensar de imediato em Evanildo Bechara. Ele tem um livro que é uma referência no nosso país, que eu já vou chegar nele, que é a Moderna Gramática Portuguesa, não apenas no nosso país, mas, enfim, para o estudo da gramática em qualquer lugar da gramática da língua portuguesa. E Bechara foi, ao longo do tempo, criando obras para diferentes públicos, uma gramática escolar, foi criando uma gramática fácil, uma gramática isso, aquilo, e criou uma gramática para concursos. Eu já mostrei, inclusive, esse vídeo no canal, tem um vídeo em que eu mostro essa e a Moderna Gramática, né?
Então você pode ir lá e dar uma olhada mais detalhada. Mas o caso é o seguinte, aqui nós temos, além de uma parte inicial intitulada Cuidado com as armadilhas, que é muito bacana porque mostra as armadilhas que podem ser colocadas pelas bancas, pelos processos seletivos e que você deve estar atento para elas. E além disso, nós temos questões de concursos públicos com os respectivos gabaritos, né, o comentário do porquê que aquela resposta ali é a correta e tal. Aqui sim você tem a necessidade, a obrigatoriedade de ter questões, né? Eu estou mostrando a de Bechara porque infelizmente é a única para concurso público que eu tenho, justamente por não ter essa necessidade de estudar por questões, eu nunca investi muito nesse ramo. Conheço outra gramática muito boa que eu não vou mostrar aqui unicamente porque não tenho, mas que conheço, já tive a oportunidade de analisar e indico sem medo nenhum. É a Gramática para Concursos Públicos de Fernando Pestana. Esse autor, ele produziu um livro que é ao mesmo tempo uma boa gramática, por isso que é bom, porque dentro do que traz de conceitos gramaticais não existem problemas, e aliou a isso uma boa qualidade nos materiais que são ali específicos para a parte de concurso público. Então, se você... É um livro mais caro, né? O de Bechara ele costuma ser mais acessível em termos de valores, mas se você puder encontrar numa promoção mais bacana, eu acho que o de Pestana, para quem faz muita questão mesmo desse mundo de concurso público, o de Pestana é até melhor. Agora nós chegamos naquele tipo de gramática que é utilizada pelo estudante de letras e pelo professor de língua portuguesa. Percebam, não quer dizer que as anteriores não possam ser, tá? Nada impede, inclusive eu uso, para dar aula, por exemplo, eu prefiro uma gramática mais direta, uma gramática de Segala, uma de Hernando Terra, mas o que eu quero dizer é que o estudante de letras precisa conhecer discussões mais profundas a respeito da gramática. Então, um livro que traga mais teoria é sempre muito adequado. Como eu disse, vou indicar aí como obra principal a de Evanildo Bechara, não é nem que seja a principal, na verdade, né? É a mais conhecida, eu acho que é a base para o estudante de letras começar a sondar a gramática, é a de Bechara. Foi a minha primeira gramática lá quando eu iniciei o curso de letras. Ela traz muita discussão teórica, traz muitos trechos com citações de autores, etc. Como vocês podem ver aí, muito texto está presente nessa gramática. Além disso, o que eu acho fundamental numa gramática para o estudante de letras é uma boa introdução. Uma introdução que situe o estudante dentro de toda uma discussão gramatical e que situe essa discussão gramatical dentro de um contexto mais amplo de estudos da linguagem. Então, essas gramáticas que eu coloco para essa categoria, para esses objetivos de estudo, elas têm introduções que falam da história da língua portuguesa, que falam do conceito de gramática e os vários possíveis conceitos de gramática. Ela fala sobre linguagem, sobre variação, ou seja, ela vai depois partir para uma abordagem mais normativa, mais tradicional, mas ela, antes disso, faz com que você perceba que o estudo gramatical ele é parte de um complexo mais amplo de estudos da linguagem que corresponde aí à fértil área da linguística. Outro livro que eu gosto muito, cada vez gosto mais, é a Gramática OAIS da língua portuguesa, que é escrita por José Carlos de Azeredo, né? Ela é uma parceria do Instituto OAIS com alguma editora. A minha edição era uma parceria do Instituto OAIS com a Publifolha, mas nós já temos edição mais recente, publicada pela editora Parábola, escrita, organizada por José Carlos de Azeredo, que é um dos grandes estudiosos da gramática no nosso país, é uma das referências também. E aqui você também vê muito disso, muito de contribuição teórica, muito de contribuição linguística, muito daquilo que se desenvolveu ao longo do século XX, de toda uma trajetória dos estudos linguísticos que foram se adensando, que foram se aprofundando, que foram se irradiando por diferentes perspectivas. Mas eu também indico a gramática do português brasileiro, de Nova Gramática do Português Brasileiro, de Ataliba de Castilho, também na mesma perspectiva, tá? Um livro muito rico, vocês vão ver aqui que
tem páginas em que parece um romance, né? É texto do começo ao fim. O estudante ele precisa ter acesso a esses materiais. O estudante de letras, o professor de língua portuguesa, ele deve conhecer um pouco mais do que aquilo que o seu aluno vai conhecer. Se ele, lógico, não vai levar certos conteúdos para a sala de aula, não vai trabalhar com certos conceitos ali, mas ele conhecer isso aí melhora muito a sua abordagem, melhora a sua consciência linguística. Então, percebam que é um material muito importante. E eu tenho gostado também da gramática da língua portuguesa padrão de Amine Boananhã Aui, já mostrei aqui também no canal. Muito rico em exemplos, os exemplares são enormes e dá para você uma noção bem ampla do funcionamento de cada uma dessas categorias que são trabalhadas no livro. Como eu digo, eu estou aqui dando exemplos, estou mostrando o que deve ter em cada categoria, entendam isso. E a partir daí você pode buscar outros livros, além dessas dicas que eu estou dando aqui, que são amostragens dentro de todo um rol de boas gramáticas que nós temos aí. Se eu falei lá no nível básico que não deve ter numa gramática para quem está começando, eu também vou falar aqui como não deve se resumir uma gramática para um professor de português. O professor de português, na minha opinião, não deve ficar restrito a uma gramática unicamente tradicional. Tá? Conhecer uma gramática de Napoleão Mendes de Almeida, uma gramática de Segala, gramáticas mais básicas e também bastante normativas, é importante, mas ficar só nisso não é bacana. Então é necessário sim que você busque esse aprofundamento. Bom, em relação à última categoria, a categoria de quem está buscando um conhecimento bem mais profundo. É para quem já tem uma base gramatical, seja um professor de língua portuguesa, seja um interessado de um modo geral, que é apaixonado pelos estudos da linguagem e que quer se aprofundar nas discussões a respeito das categorias gramaticais, aquela pessoa que quer alcançar a erudição dentro da área gramatical. Não pensem que eu vou indicar aqui gramáticas de um único posicionamento, tá? Eu vou ser bem amplo aqui. É lógico que dependendo da sua posição, você pode achar que se erudir na área de gramática é aprofundar na área normativa ou é aprofundar na área crítica, ou seja, que desconstrói toda a normatividade. Não é isso que eu vou fazer. Eu vou indicar os dois vieses para que você conheça a fundo, porque é isso que você quer se aprofundar. Você não pode conhecer um problema apenas a partir de um ponto de vista. Você seria como o juiz que julgasse um caso, né, e desse uma sentença ouvindo apenas a acusação ou a defesa. Esse processo seria mais tarde anulado por um tribunal superior, porque não tem o menor sentido. Da mesma forma, em problemas que dizem respeito ao conhecimento, você não pode conhecer apenas um lado se você quer ir além, se você quer se aprofundar. Você deve buscar os vários posicionamentos e aí depois, claro, chegar às suas próprias conclusões, se posicionar, trazendo para essa sua posição aquilo que você colheu de melhor em cada uma das abordagens que você consultou. Nesse nível, o melhor que você tem a fazer para esses objetivos, né, o melhor que você tem a fazer é conhecer obras que vão numa direção totalmente contrária a tudo que a gente viu aqui. E aí você diz, Wesley, como assim? A gente vai parar de estudar gramática? Não. Mas abordagens que fogem do tradicional. Uma gramática como esta aqui, a gramática pedagógica do português brasileiro, do professor Marcos Bain, é fundamental. Essa gramática aqui não é uma gramática para você aprender gramática, para você entrar em contato com os conceitos, para você utilizar como base para as suas aulas de língua portuguesa, pelo menos não no sentido de levar conhecimento gramatical, tá, para os alunos. O próprio Bain diz aqui, ele diz que para você que quer aprender gramática, esse livro não é o adequado, ele dá algumas dicas, inclusive o de Cunha e Sintra, que é muito bom, não mostrei aqui, mas estou dando apenas exemplos, como eu já disse, mas é muito bom também, porque esse aqui não é o objetivo. Aqui ele vai rediscutir a gramática dentro daquilo que ele acredita que deve ser levado para uma consciência do professor em relação à abordagem da gramática, uma abordagem muito influenciada pela sociolinguística, pelos estudos sociais de um modo geral, né? Para quem conhece Bain sabe da sua trajetória, da sua militância nesse sentido. Então é muito uma abordagem desse tipo, tá? E aí ele vai problematizar conceitos, padrões, entendimentos que você vai encontrar numa gramática tradicional. Isso é um problema? Claro que não.
Mas é como eu disse, é para quem já tem uma base de gramática tradicional, uma boa base, na verdade, e aí você, entrando em contato com esses conceitos, você só se aperfeiçoa. Você pode não concordar, tem muita coisa que eu concordo, tem muita coisa que eu não concordo, que eu não levo para a minha prática, para o meu entendimento, para a minha compreensão, mas que me engrandece ao pesquisar. Então, cabe para o professor conhecer isso aqui, para quem quer se aprofundar na discussão, e cabe, claro, para aquele que vai lá no âmbito acadêmico se aprofundar nessa área, né? Para quem vai fazer um mestrado, um doutorado, levando em conta aqui a problematização a respeito da normatividade, é um livro fundamental. Outro livro, agora a gente vai lá para outro ponto do contínuo, tá? Aqui nós vamos para a gramática, a Suma Gramatical da língua portuguesa, de Carlos Nogués. O professor Carlos Nogués, ele é um tomista, né? É uma pessoa que faz estudos filosóficos e teológicos dentro da filosofia cristã e mais especificamente do tomismo, mas também tem uma base, claro, como tomista, muito forte lá na filosofia aristotélica, enfim. Então, bom, vocês já vão entendendo aqui o tipo de abordagem. Muitas pessoas têm entrado em contato aqui no canal, deixado comentário para saber o que eu acho dessa gramática. É excelente, mas a abordagem aqui não é aquela abordagem que você vai precisar conhecer para passar num concurso público, para dar aula para os seus alunos lá na educação básica, ou então você não vai preparar eles para depois o que vai ser cobrado no Enem, entendem? Então, você vai colher daqui importantes, preciosas contribuições para o estudo da gramática, para a sua compreensão, para revisitar uma longa tradição riquíssima, muito frutífera de estudos gramaticais. Mas é como eu disse, eu não indico para o nível básico, claro, eu não indico para aquele que quer pesquisar para preparar uma aula, coisa do tipo. É realmente para quem quer ir além. Inclusive vou em breve, né, fazer a releitura dele para trazer aqui para o canal, porque muita gente já deixou o pedido para que eu falasse especificamente do livro, mostrasse por dentro detalhadamente como eu faço, geralmente aqui já fiz com várias gramáticas. Eu quero fazer isso com essa e com a de Marcos Bain, né? Claro, mas eu vou fazer primeiro com essa porque para Marcos Bain acho que ninguém ainda fez o pedido de vídeo, mas aqui já tem uns 4, 5 pedidos, tá? Então vejam, os apontamentos que eu fiz aqui foram muito no sentido de que você analise o material que o livro oferece. Não basta o livro ter sido bom para mim se o meu objetivo é diferente do seu. Não basta o livro ter sido bom para o seu amigo, para o seu irmão, se o objetivo era diferente. Veja o que cada um desses livros tem que ter e, a partir daí, escolha o melhor. E, claro, lembrando sempre, aqui são amostragens, muitos outros bons livros ficaram de fora, mas que podem sim contribuir para os mais diferentes objetivos. Vocês podem consultar outros vídeos aqui do canal mostrando gramáticas específicas ou o meu vídeo em que eu mostro as minhas 21 gramáticas na época. Lá você vai ver algumas páginas sendo mostradas, enfim, e a indicação do possível público para o qual ela é mais apropriada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixe de comentar, a sua participação é sempre muito importante para este canal. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.